Os agressores empurraram um veterano negro de 90 anos para a rua, e o que aconteceu 20 minutos depois mudou tudo. "Sai da frente, velho!" gritou Tyler, o líder do grupo, empurrando brutalmente Samuel Washington para o meio da avenida movimentada. O guincho dos pneus ecoou quando um caminhão desviou-se a centímetros do homem de 90 anos. Samuel caiu de joelhos no asfalto quente, o seu corpo frágil a tremer, não de medo, mas de uma raiva fria que não sentia há décadas. Os 4 adolescentes caíram na gargalhada, gravando tudo nos telemóveis como se fosse a maior piada do mundo. "Olhem, pessoal, o dinossauro quase foi atropelado", Marcus zombou, postando imediatamente o vídeo no TikTok com a hashtag #MiarMrivelho na rua. "Aposto que ele nem sabe o que é a internet. Aposto que ele nem sabe o que é a internet", disse Marcus. Samuel Washington passou 30 anos servindo como Navy SEAL, incluindo 3 missões secretas no Vietnã e 2 operações especiais no Médio Oriente. As suas medalhas estavam guardadas numa caixa empoeirada, junto com fotos de companheiros que nunca voltaram para casa. Aos 90 anos, o seu corpo estava frágil, mas a sua mente continuava afiada como uma lâmina. "Precisa de ajuda, senhor?" perguntou uma mulher preocupada que correu para ajudá-lo a levantar-se. "Obrigado, jovem, estou bem", respondeu Samuel, limpando o sangue do joelho arranhado. Os seus olhos, no entanto, permaneceram fixos no grupo de jovens, que continuavam a filmar e a rir a poucos metros de distância. Tyler, com apenas 17 anos, mas com a arrogância de alguém que nunca enfrentou consequências reais, aproximou-se novamente. "Ei, veterano de guerra, da próxima vez fique em casa a ver os programas de TV dos seus velhos e deixe ascuas para os jovens." Os outros riram ainda mais alto. O que eles não sabiam era que Samuel ainda mantinha contato próximo com seus antigos companheiros, muitos dos quais agora trabalhavam como instrutores na base naval a apenas 15 quarteirões de distância. Samuel pegou seu velho celular com as mãos, trêmulas não de nervosismo, mas da determinação de que seus inimigos no campo de batalha conheciam bem. Ele discou um número que não usava há meses. "Norfolk, comandante da base naval de Harrison Rick. Aqui é Samuel Washington. Precisamos de conversar." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Sam, bom ouvir a tua voz, irmão. O que se passa?" Enquanto Samuel explicava a situação com a calma de um profissional a relatar uma missão, os 4 jovens continuavam a sua festa privada, completamente alheios ao que estava a acontecer. Tyler teve até a audácia de gritar: "Ei, avô, a quem vai contar aos seus amigos no lar de idosos?" Se soubessem que do outro lado da linha estava um comandante da Navy SEAL em serviço, talvez tivessem pensado 2 vezes, mas Samuel apenas sorriu com o mesmo sorriso que os seus inimigos viram segundos antes de as suas missões serem concluídas. "Localização exata?" perguntou Harrison. E Samuel podia ouvir o som de botas a mover-se rapidamente em segundo plano. "Quinta, com a Park Avenue. Eles estão num beco agora, a gabar cedo que fizeram." A chamada terminou e Samuel guardou o telemóvel por um momento. Ele apenas observou os 4 jovens continuarem a gravar vídeos e a publicar as suas vitórias nas redes sociais, completamente inconscientes de que acabaram de despertar algo que estava adormecido há muito tempo. Se está a gostar desta história sobre como a arrogância pode ter consequências inesperadas. Consequências inesperadas? Não se esqueça de subscrever o canal, porque o que estes miúdos estão prestes a descobrir irá redefinir completamente o conceito de respeitar os mais velhos. Enquanto Tyler e o seu bando comemoravam a vitória, postando memes cruéis sobre Samuel, algo estava a acontecer a 15 quarteirões de distância que eles nunca poderiam ter imaginado na base naval de Norfolk. O comandante Harrison desligou o telefone e imediatamente ativou o intercomunicador. "Atenção, todos os instrutores disponíveis. Reunião de emergência na sala de briefing em 2 minutos. Código azul, situação de veterano em perigo dentro de segundos." 8 Navy SEALs ativos largaram tudo o que estavam a fazer. O sargento Rodrigues parou no meio de uma aula de combate corpo a corpo. O tenente Mackenzie abandonou o seu relatório pela metade. O capitão Thompson literalmente saiu a correr do almoço.
Todos conheciam Samuel Washington pela reputação. Um SEAL Vivoc tinha salvado mais vidas do que a maioria deles conseguia contar. Quando Harrison explicou rapidamente a situação, o silêncio na sala foi ensurdecedor. 4 adolescentes empurraram o suboficial Washington para o trânsito por diversão. Harrison disse com uma voz controlada, mas cheia de fúria gelada: "Estão a filmar, a rir, a tratar um herói de guerra como lixo." E disse o sargento Rodrigues cerrando os punhos: "Comandante, precisamos de autorização para uma operação educativa. Você está oficialmente fora de serviço pelos próximos 40 minutos." Harrison respondeu friamente: "O que você faz com esse tempo? Livre é problema seu." Sinistros sorrisos se espalharam pela sala. Mensagem recebida. Enquanto isso, Tyler decidiu que humilhar Samuel uma vez não era suficiente. Ele se aproximou do idoso novamente, transmitindo ao vivo no Instagram para seus 3.200 seguidores. "Ei, vovô, ainda aqui? Pensei que tivesse voltado para o lar de idosos", gritou Tyler. "Pessoal, olhem para este fóssil. Aposto que ele nem sabeu que é Wi-Fi. Marcos teve uma ideia ainda pior. Meu, vamos fazê-lo dançar. Vou tocar a minha música bem alto." Ele ligou o celular a um alto-falante portátil e começou a tocar música no volume máximo. "Dance, velho. Mostre à câmara como costumava se divertir na caverna." Kevin provocou, empurrando Samuel gentilmente pelo ombro. Eles cercaram Samuel, que permaneceu sentado calmamente. Para qualquer observador casual, ele parecia um velho derrotado, mas Samuel estava fazendo algo que aprendeu em décadas de missões perigosas, calculando distâncias, memorizando rostos, reunindo informações. "Você sabe qual é o seu problema, velho?" disse Tyler, aproximando o rosto de Samuel. "Você é de uma época que já acabou. Hoje em dia, nós é que mandamos os jovens." Samuel finalmente falou: "Vocês têm família, rapazes?" Tyler riu alto. "Claro que temos, seu velho senil. Por que pergunta? Por que você vai explicar a eles o que fez hoje?" Samuel respondeu com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Na base naval, os SEALs finalizaram o plano com precisão militar. "Vamos fazer isso da maneira educada", instruiu Harrison. "Sem violência, sem agressão, apenas uma conversa civilizada sobre respeito e consequências." Rodrigues sorriu sinistramente. O tipo de conversa que eles nunca esquecerão. Thompson coordena o perímetro. Rodrigues e Mackenzie: "Vocês fazem a abordagem principal." Harrison continuou traçando rotas no mapa. "Quero que eles se sintam como peixes num aquário enquanto os SEALs se preparavam." Tyler intensificou a sua crueldade para um novo nível. Começou a imitar Samuel, andando curvado e falando com uma voz trêmula, enquanto os seus amigos gravavam tudo. "Ai, ai, as minhas costas. Vou ter de contar aos meus netos sobre a guerra, blá blá blá, era diferente no meu tempo." O público online estava dividido, mas Tyler só via os números. 847 visualizações ao vivo e contando. Fama instantânea às custas de um velho indefeso. O que eles não perceberam era que Samuel havia memorizado cada um dos seus rostos, os nomes completos, as matrículas dos seus carros estacionados nas proximidades e até os seus nomes de utilizador nas redes sociais. 30 anos como Navy SEAL ensinara Samuel a observar, analisar e agir no momento certo. Foi então que Tyler cometeu o seu erro mais estúpido. Publicou uma história no Instagram, mostrando exatamente onde estavam, marcando a localização e escrevendo: "Ensinando respeito a um veterano de guerra que não sabe o seu lugar." A história foi vista por 2.300 pessoas em minutos. Entre elas 3 filhos de militares na ATIVAC, imediatamente encaminharam o vídeo para os seus pais na base naval. Samuel recebeu uma mensagem de vídeo confirmando a chegada em 8 minutos. "Rapazes", disse Samuel, com a voz assumindo uma autoridade que não tinha antes. "Vocês têm ideia de quantas pessoas estão a ver vocês agora, Tyler?" verificou o telemóvel orgulhoso. "Quase 3.000. Estou a tornar-me viral, velho. Às vezes a fama chega de formas que não esperamos." Samuel respondeu lentamente, levantando-se, enquanto os rapazes se preparavam para mais humilhação. 8 Navy SEALs vestiram os seus uniformes operacionais. "Entrem em 5 minutos",
anunciou Harrison. Estes rapazes vão aprender o verdadeiro significado palavra consequências hoje. Samuel continuou a observar cada movimento, cada gesto arrogante, cada segundo gravado. Dentro de uma parte dele, a parte que tinha sobrevivido a 3 guerras, sorriu com uma satisfação fria e calculista. Tyler ainda estava a gritar insultos quando reparou que Samuel estava a escrever no telemóvel. O que estás a fazer, velho? A tentar chamar a polícia? Samuel terminou de escrever e olhou para cima. Não estou a chamar a polícia, filho. Então quem você está a chamar? Marcos. Zombou. Pessoas que chegam muito mais rápido do que a polícia, Samuel respondeu. E que têm uma visão muito particular sobre respeitar veteranos. Tyler riu nervosamente pela primeira vez. Algo no tom de Samuel o incomodava. Que pessoas? Samuel sorriu o mesmo sorriso que seus inimigos viam antes de suas missões serem concluídas. Você vai descobrir em cerca de 4 minutos, porque às vezes quando você empurra uma pessoa para a rua não estás apenas a atacar um velho indefeso, às vezes estás a provocar toda uma rede de irmãos dispostos a fazer qualquer coisa para proteger um dos seus. Tyler ainda estava a rir quando o primeiro motor militar rugiu ao virar da esquina. Rugido do primeiro motor militar foi apenas o começo. Em questão de segundos, 3 veículos militares apareceram simultaneamente de diferentes direções executando uma manobra de cerco que Tyler e o seu bando só tinham visto em filmes de guerra. O que é isto? Gaguejou Marcos com o telemóvel a tremer na mão, enquanto continuava a transmitir ao vivo para mais de 4.000 espectadores. 8 Navy SEALs desceram dos veículos com a precisão de uma verdadeira operação militar. Eles não correram, não gritaram, não fizeram ameaças. Simplesmente caminharam com uma autoridade tão absoluta que o ar à sua volta parecia ficar mais denso. A autoridade que o próprio ar à sua volta parecia ficar mais denso. Comandante Harrison dirigiu-se diretamente a Samuel, que se levantou lentamente do banco. Mestre-chefe Washington, disse Harrison, executando uma saudação perfeita. Lamento profundamente a falta de respeito que sofreu hoje. Tyler, finalmente, compreendeu que tinha cometido um erro catastrófico. Espere, isto é só uma piada, meu, nós não fizemos nada de errado. Uma piada repetida pelo sargento Rodrigues, a sua voz cortando o ar como uma faca empurrando um veterano de guerra. Para o trânsito é uma piada? Os comentários na transmissão ao vivo de Tyler explodiram. Seu asterisco Navy SEALs não brincam. Alguém grave isso. Esses miúdos vão aprender hoje. Mais de 8.000 pessoas estavam assistindo ao vivo, o que estava se tornando uma lição de vida transmitida. Em tempo real, por favor, senhor. Implorou Kevin tentando esconder o telemóvel atrás das costas. Nós não sabíamos que ele era militar. Vocês não sabiam? Perguntou o tenente Mackenzie, aproximando-se lentamente. Então, empurrar qualquer pessoa idosa para a rua seria aceitável? Samuel observava tudo com uma serenidade impressionante. Comandante Harrison, estes jovens claramente não compreendem o conceito de respeito. Talvez precisem de alguma orientação educativa. Com prazer, chefe, respondeu Harrison, fazendo um sinal quase imperceptível. Os Navy SEALs posicionaram-se em círculo à volta dos 4 adolescentes, mantendo uma distância respeitosa, mas criando uma presença intimidante que era impossível ignorar. Não tocaram em ninguém, não levantaram a voz, mas a mensagem era cristalina. Não havia escapatória. Vocês têm família? Perguntou Rodrigues usando exatamente as mesmas palavras que Samuel tinha dito minutos antes. Tyler, que minutos antes tinha zombado da pergunta, agora tremia visivelmente. Sim, senhor. Ótimo. Porque vão explicar a eles por que é que 8 Navy SEALs vieram falar com vocês hoje, continuou Rodrigues. E vão mostrar a eles exatamente esses vídeos que gravaram, Marcos. Marcos tentou desesperadamente parar a transmissão, mas as suas mãos tremiam tanto que deixou cair o telemóvel. O dispositivo continuou a filmar do chão, capturando os pés dos militares. As vozes quebradas dos jovens. O suboficial Washington serviu em 3 guerras, disse Mackenzie, com voz educada, mas fria. Ele salvou a vida de americanos como vocês,
E vocês trataram-no como lixo para obter likes nas redes sociais. Queremos pedir desculpa, Josh, o mais novo do grupo gritou, com lágrimas a começarem a correr pelo rosto. Nunca mais faremos isso, desculpem-se, Harrison sorriu friamente. Vocês vão fazer muito mais do que pedir desculpas. Samuel aproximou-se lentamente, com a voz baixa mas pesada, com a autoridade que décadas de comando militar haviam forjado. Rapazes, vocês documentaram meticulosamente a vossa própria crueldade, gravaram, publicaram e riram. Agora milhares de pessoas viram quem vocês realmente são. Tyler olhou para o telemóvel e percebeu, oh horror, 12.847 visualizações ao vivo, centenas de capturas de ecrã a serem partilhadas, comentários furiosos a multiplicar-se exponencialmente. O vosso nome completo e localização estavam públicos. Os vossos empregadores vão ver isto. Continuou Samuel calmamente. As vossas escolas, as vossas famílias, os vossos futuros empregadores criaram um registro permanente de quem vocês são. Por favor, tirem isto, implorou Tyler, percebendo que a sua vida estava a ser destruída, em tempo real pela sua própria arrogância. Não posso fazer isso, respondeu Samuel. Tu escolheste tornar isso público agora. Vive com as consequências das tuas escolhas. Os Navy SEALs permaneceram em posição por exatamente 15 minutos, tempo suficiente para que a lição fosse gravada não apenas na câmara, mas também nas mentes dos 4 jovens quando eles finalmente se retiraram. Tyler e o seu bando estavam completamente destruídos, choramingando como crianças assustadas. Mestre-chefe, disse Harrison antes de sair. Foi uma honra. Ser fise fidelis, respondeu Samuel, observando os jovens agora a rastejar pelo chão à procura dos seus telemóveis com as mãos trêmulas, enquanto os veículos militares desapareciam na distância. Samuel permaneceu no assento, observando 4 adolescentes descobrirem em tempo real que as ações têm consequências. Os seus vídeos tornaram-se virais de uma forma devastadora, mas não da forma que eles esperavam. O que eles ainda não sabiam era que a sua humilhação pública era apenas o começo, porque quando se ataca um Navy SEAL, mesmo um reformado, desperta-se uma rede de proteção que opera muito além do que qualquer civil pode imaginar. 3 semanas depois, Tyler Morrison estava sentado sozinho na cafetaria da escola, evitando cuidadosamente o contato visual com os outros alunos. O vídeo da sua humilhação pelos Navy SEALs tinha se tornado viral de uma forma devastadora, com mais de 2 milhões de visualizações, milhares de partilhas e comentários furiosos a segui-lo para todo o lado. Ei, Tyler! Alguém gritou do outro lado da cafetaria. Onde está o teu respeito pelos veteranos, meu? Risos ecoaram por toda a sala. Ele enterrou o rosto nas mãos, percebendo que essa marca o assombraria para sempre. Marcus tinha sido despedido do seu trabalho a tempo parcial depois que o seu gerente viu o vídeo. Kevin foi suspenso da equipe de basquetebol da escola e perdeu a bolsa de estudos para a faculdade. Josh simplesmente parou de aparecer nas aulas com vergonha de encarar os colegas, que constantemente o lembravam da sua covardia. As famílias deles ficaram mortificadas. Os pais de Tyler até pensaram em se mudar da cidade depois que os vizinhos começaram a evitá-los no supermercado. Vocês criaram monstros, disse a mãe de Kevin aos outros pais em uma reunião tensa. Agora toda a comunidade nos vê como criadores de crianças desrespeitosas. O meu filho perdeu tudo por causa desta estupidez. Samuel Washington, por outro lado, tornou-se uma celebridade nacional. O vídeo da sua dignidade perante a humilhação, seguido da intervenção militar, tocou corações em todo o país. Convites para discursar chegavam diariamente de escolas, universidades, eventos corporativos. Um documentário sobre veteranos pediu-lhe para contar a sua história. E 3 editoras queriam publicar as suas memórias de guerra. Mestre-chefe, aqui está o seu café. Por conta da casa, como sempre, disse Jennifer, a proprietária da padaria onde tudo começou. Que obrigada mais uma vez por servir o nosso país. O meu neto de 12 anos quer alistar-se no exército depois de ver o seu vídeo. Samuel sorriu gentilmente.
Obrigado, querida, mas não precisa fazer isso todos os dias. Sim, precisa, respondeu ela com firmeza. O meu avô também era um veterano. Se estivesse vivo, teria feito o mesmo. E todas as semanas jovens vêm aqui perguntar por si querendo conhecer o herói da Marinha. A mesa que Samuel escolheu tinha vista para a rua onde os jovens costumavam se reunir. Agora estava vazia. Eles tinham mudado completamente as suas rotinas para evitar qualquer possibilidade de encontro. Quando um deles aparecia ocasionalmente na área, ele cumprimentava respeitosamente qualquer pessoa idosa que passasse, como se estivessem em penitência pública constante. O comandante Harrison apareceu na padaria, como fazia todas as semanas desde o incidente. Mestre-chefe, como está? Vi que foi convidado para falar no Pentágono sobre programas de integração de veteranos. Ótimo, comandante. E obrigado mais uma vez. Por intervir, você fez mais do que disciplinar 4 jovens. Enviou uma mensagem a toda a comunidade. Agora recebo cartas de veteranos de todo o país dizendo que se sentem respeitados novamente. Uma mensagem necessária. Harrison respondeu. Esses rapazes aprenderam que ações têm consequências e que criaram o melhor programa educativo não intencional. Sobre respeito que já vimos, Samuel abriu o telemóvel e mostrou mensagens recentes. Senhor Washington, meu nome é Tyler Morrison. Sei que não mereço o seu perdão, mas queria que soubesse que estou a fazer trabalho voluntário num lar de idosos todas as semanas, limpando casas de banho e servindo comida. Espero que um dia possa compensar o que fiz. Outra mensagem de Marcus, Master Chief. Perdi o meu emprego e a minha namorada deixou-me depois do vídeo. Estou em terapia e a fazer serviço comunitário. Queria agradecer por não ter apresentado queixa. Aprendi que algumas lições são mais caras do que qualquer multa. Está a pensar em responder? Perguntou Harrison. Talvez Samuel refletiu que todos merecem uma segunda oportunidade, mas tem de provar que aprenderam a lição. Tyler tema ajudar idosos há 3 semanas. Marcos começou um grupo de apoio para jovens com problemas de raiva, pequenos passos na escola. O diretor usou o vídeo como exemplo numa assembleia obrigatória sobre cyberbullying e respeito. Tyler viu centenas de colegas assistirem a sua humilhação novamente num ecrã gigante, desta vez como um exemplo do que não se deve fazer. Reparem como 8 minutos de crueldade destruíram anos de reputação. Explicou o diretor. E como um homem de 90 anos demonstrou mais maturidade do que 4 adolescentes juntos. Tyler saiu silenciosamente do auditório, carregando o peso da sua própria estupidez. Cada visualização, cada comentário, cada apresentação na escola era uma lembrança constante de como alguns minutos de crueldade gratuita podem definir uma reputação para sempre. Samuel continuou as suas caminhadas diárias, mas agora recebia cumprimentos respeitosos de todos os lados. As crianças apontavam para ele e sussurravam: "É o veterano da Marinha." Os adultos paravam para lhe agradecer pelo seu serviço. Os lojistas ofereciam descontos se ele pedir. A Câmara Municipal criou um Dia de Samuel Washington para homenagear os veteranos locais. Sabes, Samuel comentou com Harrison durante uma das suas conversas. Aqueles miúdos fizeram algo que eu nunca pensei ser possível. Aos 90 anos deram-me uma nova missão. Agora falou nas escolas sobre respeito, consequências e o verdadeiro significado de servir o país. Estou mais ocupado do que quando estava no serviço militar, disse Samuel. Harrison sorriu. Mestre-chefe sempre foi um educador, apenas mudou de sala de aula. 6 meses depois, Tyler finalmente reuniu coragem para aparecer na padaria onde Samuel estava. Ele aproximou-se hesitante, carregando uma pasta. Sr. Washington, disse ele com voz trêmula. Sei que não mereço o seu tempo. Mas ele abriu a pasta, revelando centenas de cartas escritas à mão. São cartas de desculpas de jovens de todo o país que viram o nosso vídeo e se arrependeram da forma como tratavam os idosos. Pediram-me para lhes entregar. Samuel folheou algumas cartas. Os jovens confessavam ter intimidado os avós, desrespeitado os professores idosos, sido impacientes com condutores lentos e... Tyler continuou segurando um envelope grosso.
São donativos que angariamos lar de idosos onde sou voluntário 47,100 dólares de pessoas que disseram que a sua dignidade as inspirou a ajudar. Veterano Samuel ficou em silêncio por um longo momento. Depois estendeu a mão Tyler. Acho que finalmente aprendeu a lição. Enquanto Tyler e os seus antigos amigos enfrentavam meses de consequências sociais e pessoais gradualmente, transformando a sua vergonha em um crescimento genuíno. Samuel prosperou com uma energia renovada que surpreendeu até os seus médicos. A sua história inspirou milhares de pessoas, lembrando a todos que os veteranos merecem respeito, independentemente da sua idade ou aparência. O que começou como uma tarde cruel transformou-se na lição mais cara e transformadora que 4 jovens arrogantes já receberam. Eles aprenderam que, quando desrespeitam alguém que serviu o seu país, não estão apenas atacando uma pessoa, estão atacando uma irmandade inteira que nunca abandonou os seus. Samuel Washington provou que mesmo aos 90 anos, um Navy SEAL nunca perde a capacidade de defender o que é certo. E Tyler Morrison aprendeu que algumas ações ecoam para sempre, especialmente quando se documenta a própria crueldade para que o mundo veja a verdadeira vingança não foi a humilhação pública aqui. Os jovens sofreram. Foi Samuel transformar a sua dor em propósito, a sua humilhação em inspiração e a sua idade avançada numa plataforma para educar as gerações futuras sobre honra, respeito e dignidade. Hoje, Samuel Washington é um orador motivacional, autor best-seller e consultor governamental em programas para veteranos. Tyler Morrison trabalha como coordenador de um centro sênior e está a estudar para se tornar assistente social. A transformação foi completa. O agressor tornou-se o protetor e a vítima tornou-se o líder. Porque no final, a melhor resposta à falta de respeito ou não é rebaixar-se ao mesmo nível, mas elevar-se tão alto que os seus oponentes percebam quão pequenos eles realmente eram e, se tiverem sorte, aprendam a crescer também.